queridos, a paz do nosso Deus. Canal Frutificai começa com mais uma exposição bíblica. Dessa vez falaremos de um tema maravilhoso. O tema de hoje será o segredo de Davi. Nosso texto base se encontra em 1 Samuel, no seu capítulo 17, no verso 45. Primeiramente, eu quero agradecer a você que está vendo esse vídeo e a todos aqueles que estão visitando ou até mesmo já é inscrito. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa estar contigo. Hoje o nosso tema vai ser maravilhoso, porque nós falaremos exatamente de um confronto, um duelo solene que aconteceu. Dois povos que naquele momento era Israel e os filisteus. No entanto, queridos, nós vamos falar principalmente do principal personagem desse duelo, Davi. Os segredos de Davi. Para que tal a gente possa fazer, nós temos que ler a palavra do Senhor, porque é ela que nos guia. Então leamos o nosso texto base de hoje. A palavra diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com a lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Queridos, nós queremos aqui, nessa oportunidade, nós queremos falar de um acontecimento, como eu disse, solene, onde marcou o reconhecimento de um ungido do Senhor, no qual ele não enxergou a barreira, não viu a dificuldade ou até mesmo a desvantagem, queridos. Ele não era igual aos demais. Saul e todos os seus guerreiros, Saul estava em sua tenda, ele estava acuado, com medo. Todos aqueles que estavam com ele também estavam de igual forma. Davi não. Vamos entender melhor essa diferença que ele possuía em relação aos demais. Falaremos dos segredos, os segredos de Davi. Na verdade, eu vou elencar em 7 segredos. Mas antes de mais nada, eu sempre gosto de dizer que para a gente chegar até o momento de falar sobre o assunto em questão, nós temos que falar do cenário, do contexto que se relaciona a esse assunto. Para isso, nós temos que falar que os filisteus, eles eram um povo que já vinha com rixa com Israel há muito tempo, desde o tempo em que Israel veio a encontrar a terra prometida. E eles já tinham tentado conquistar muitos outros povos e tinham sido derrotados. No entanto, eles agora, segundo 1 Samuel, no seu capítulo 17, verso 1, você vai ver que a Bíblia diz que ajuntaram forças para guerrear contra os israelitas. Na verdade, eles tinham realmente levado tempo para que eles pudessem ter uma força suficiente para terem certeza de que venceriam tal batalha. Então, queridos, os filisteus, eles se colocaram em Socó e Saul e seus homens estavam no outro lado e no meio estava o vale de Elá. Então, queridos, nós podemos ver agora, visualizando, os filisteus estavam em um lado da montanha, Israel, Saul e seus homens estavam em outro lado da montanha e no meio, num local plano, que se chamava Vale de Elá, onde foi o cenário da luta, do combate entre o filisteu Golias e Davi. Queridos, como era de costume e poderia acontecer em uma batalha, um guerreiro, ele poderia falar e pedir ou até mesmo falar com outro povo de que alguém pudesse duelar com ele para que não houvesse um confronto, uma guerra sangrenta, onde que tivessem várias baixas de homens,
onde tivesse muito sangue derramado. Foi o que aconteceu. Golias de Gate, ele era um homem de 3 metros aproximadamente. Não vou falar aqui das qualificações desse homem. O que podemos dizer que era um homem muito alto, forte, treinado desde a sua mocidade, possuía todo artefato bélico a seu favor, de forma que ele tinha o seu capacete, ele tinha a sua couraça, ele tinha a sua lança, ele tinha tudo quanto ele precisava de boa qualidade, de forma que, olhando para ele, com certeza todos pensariam 1000 vezes antes de confrontá-lo, tendo em vista que poucas partes do seu corpo estavam expostas para que pudessem ser atingidas. Então, olhando para um homem tão forte, alto e com todo esse tipo vamos dizer, de equipamento, naturalmente a pessoa, e até também temos que levar em consideração de que a nação dos filisteus, eles tinham algo que era muito a seu favor. Eles possuíam manejo, eles tinham habilidade com ferro, e ferro era o material mais forte naquela época, de forma que Israel se utilizava do bronze, e o bronze precisava de manutenção, e os filisteus eles tinham todo um manejo, eles conseguiam afiar todos os seus equipamentos, eles tinham essa vantagem. Então, tendo conhecimento disso, queridos, nós vamos falar agora do cenário para chegarmos em Davi. Olha que coisa maravilhosa e interessante. No momento em que Golias ele faz então a proposta de combate e pede que um homem entre eles que fosse capaz de lutar com ele viesse e que os dois pudessem duelar, e aquele que fosse derrotado, no caso, se Golias fosse derrotado, então os filisteus serviriam a Israel. Mas porventura, se Golias vencesse um israelita, então Israel serviria aos filisteus. Uma responsabilidade tamanha, queridos. De forma que Saul e todos os seus homens temeram e se espantaram tremendamente, queridos. A palavra diz isso de forma bem clara. E diante desse cenário, Golias então se apresentava de manhã e à tarde e gritava para todos ouvirem: cadê aquele homem que pudesse então enfrentá-lo para que eles pudessem duelar? 40 dias, queridos. E ele confrontando, e ele chamando, zombando, e ninguém. Como eu disse, Saul ali praticamente isolado, praticamente na sua tenda, triste, junto às suas armas, junto às armaduras. Saul, um homem alto, um homem forte, mas não via saída para aquele momento em que ele estava passando. Então, queridos, agora vamos falar de Davi, que na verdade é a pessoa no qual queremos falar, os segredos de Davi. Queridos, o que diferenciava Davi em relação a todos os demais que ali estavam dentro desse cenário caótico, complicado? Em primeiro lugar, nós temos que falar que Davi era ungido de Deus. Ungido de Deus. Mesmo tendo seus irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab, Samar, nós sabemos que em 1 Samuel, no seu capítulo 16, do verso 11 até o 13, marca o momento em que ele é ungido pelo profeta Samuel. E desde aquele momento da unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, queridos, o primeiro segredo de Davi, ele era ungido de Deus. Em segundo lugar, queridos, ele era reconhecido como valente e prudente em palavras. Podemos ver que também na palavra em 1 Samuel, no seu capítulo 16, no verso 18, que aqueles moços que estavam ali
eles reconheceram que Davi, ele era valente. No entanto, não tinham visto cicatriz de guerra, não tinham visto ele pelejar, não tinham visto nada para que pudessem chegar a esse conhecimento, mas no entanto, eles assim falaram. Eles reconheceram que Davi era valente. E mais, as palavras que saíam do jovem Davi eram palavras prudentes. Então, queridos, um segundo segredo maravilhoso. Nós podemos falar agora do terceiro segredo de Davi. Ele não dá ouvido a pessimistas e acusadores. Davi estava no local e nós sabemos que ele foi para o local de combate, de batalha, primeiramente a pedido do seu pai Jessé. Seu pai então chega no momento ali e pede: Davi, leve aqui pães, leva queijo, veja como estão seus irmãos. E os irmãos de Davi estavam na batalha, estavam lá para poderem também pelejar por Saul e Israel. E ali, quando Davi chega no local, a mando do seu pai, ele ouve, que aquele que vencesse Golias, o rei Saul daria tipo um prêmio onde poderia se casar com uma de suas filhas e sua família seria isenta de impostos. Davi ouve isso, então ele pergunta acerca dessa oferta. E quando isso acontece, Eliabe ouve que Davi estava interessado. Nesse momento, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, no seu verso 28, que se acendeu a ira dentro de Eliabe, de forma que ele chega dizendo: por que descestes aqui? Bem conheço a sua presunção e maldade do teu coração. Queridos, é impressionante como Eliabe poderia entender e até saber aquilo que estava no coração de Davi. Ele não tinha capacidade para tal, mas no entanto, ele vai lá, já que ele não tinha coragem, ele não tinha a proatividade de tentar ir a combate, ele já começa a criticar Davi. Ele começa então a acusar Davi que ele era presunçoso e que havia maldade em seu coração, havia intenções das quais não eram boas. E nós vemos que Davi lhe responde: eu só fiz uma pergunta, que mal estou fazendo? E no verso 30, nós vemos outra atitude maravilhosa de Davi. Ele se desvia daquele então que o acusava, que era seu irmão Eliabe. Então, querido, ele não dá ouvidos, ele não fica sendo afetado, até mesmo ele aceita aquela palavra, ele se desvia simplesmente, ele entende a posição de Eliabe, mas se desvia. Então, queridos, nós podemos agora falar do quarto segredo de Davi. Davi, ele não tinha a mesma ótica que os demais. Nós dissemos aqui que assim que chegou a presença de Golias ali no Vale de Elá, e quando ele começa a falar e dar sua proposta de duelo, todos olham para ele, assim como todos aqueles que estavam atrás dele. No entanto, Davi, mesmo olhando aquele homem, todo o seu equipamento, toda a sua estrutura física, isso não o espantou. Mas nós vemos aqui a ótica de Saul. Nós podemos ver que no verso 33, Saul chega para Davi e fala: você não pode pelejar, Davi. Não pode, porque aquele homem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, ele mostra para Davi que para ele aquela luta, ela estava perdida diante daquilo que ele estava vendo. A ótica de Saul era uma, a ótica de Davi era outra. Ele não via o problema da mesma forma que Saul. De forma, queridos, que complementando essa parte da ótica, nós entramos no
quinto segredo de Davi: experiência com Deus. Em resposta a essa palavra de que ele não poderia pelejar, Davi então chega para Saul e diz que o Senhor o havia livrado em relação às garras do leão e do urso. Queridos, experiência com Deus. Davi mostra que na ótica dele, aquele problema poderia ser grande, poderia ser um homem que foi treinado desde a sua mocidade, que teria experiências, mas ele também tinha experiências, mas com Deus, e das quais ele foi vitorioso, das quais ele saiu com êxito. Então, podemos agora dar prosseguimento ao sexto segredo de Davi. Sexto segredo, queridos. Ele não usou as mesmas armas que Saul. Ele usou a sua arma. É o que eu quero dizer aqui, queridos. A partir do momento que ele começa a colocar armadura, coloca uma coisa e outra e tal, quando ele percebe que ele não consegue nem ao menos se movimentar de forma livre, ele entende que ele não poderia pelejar com aquela armadura e com aquele equipamento. Ele entende que a sua vitória, ela não se deu porque ele estava cheio de armadura, que ele estava com uma espada com escudo. Mas sua vitória, até aquela trajetória ali, ela foi através daquilo que ele mais utilizava, que era a sua funda. Mas acima de tudo, chegaremos agora ao sétimo segredo de Davi. Davi, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, quando ele diz a Saul o que tinha acontecido com o leão e com o urso, Saul então entende e o abençoa. Nesse momento, quando ele se apresenta diante do gigante, a Bíblia narra que o gigante zomba, despreza. Ele faz todo tipo de zombaria em relação a Davi. Chega a amaldiçoá-lo em nome dos seus deuses e promete que ele arrancaria sua cabeça e daria aos animais. Mas aí vem então a palavra de Davi. Davi responde ao gigante de que ele estava se apresentando ali. Não era em nome de qualquer um, mas era em nome do Senhor dos Exércitos. Era em nome daquele que o havia livrado de muitas intempéries na vida e que agora, cheio do Espírito do Senhor, ele se apresentava naquela peleja. De forma que naquele momento, ele não estava ali falando com Golias: estou indo através do meu porte físico, estou indo aqui na minha força, na minha aparência, na minha credencial de pastor de ovelhas. Não, eu estou vindo aqui em nome daquele que me chamou, naquele que tem me feito viver, o Senhor dos Exércitos. De forma que esse segredo foi o que fez com que Davi, pegando a pedra, lançasse acertadamente na testa daquele gigante e o fizesse cair de forma definitiva. Queridos, eu gostaria de trazer a vocês que estão vendo esse vídeo, que estão me ouvindo nesse momento, de todos os segredos que eu acabei de citar, muitos deles temos que ter em nossas vidas. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque muitos passam por batalhas, por relacionamentos quebrados, por dificuldades financeiras, por vida cheia de problemas psicológicos, N batalhas, queridos, gigantes de tudo e qualquer forma.
Mas sabe de todos esses qual é o segredo em que eu gostaria que você entendesse? É que quando você olhasse para o tamanho do problema, do tamanho da sua barreira e daquilo que viesse contra ti, e mesmo que você identificasse que a força dessa dificuldade é maior do que a sua, você tem que entender que você não vai contra o gigante, contra a barreira e contra o problema em seu nome. Você não vai na sua força. Você não vai através de mecanismos que você possa criar. Não use equipamento dos outros. Não se use de artifícios. Não se use de campanhas. Nada disso. Se use através do Senhor dos Exércitos. Vá em direção ao problema e o confronte em nome do Senhor dos Exércitos. E diga que você o derrotará, porque o Senhor está contigo. E mais, use a arma que você sabe utilizar, querido. Não tente, de repente, ser uma pessoa espiritual como o irmão A, o irmão B. Porque não. Seja espiritual você, querido. Busque as suas armas espirituais. Seja você um dominador, um especialista de algo que possa te beneficiar na batalha. Não deixe, não se menospreze, não escute o adversário, não olhe para o seu problema, não veja, não deixe aquelas pessoas te acusarem, mas vá e procure aquele que pode. Nesse caso, Davi era quem podia derrotar, mas ele não derrotava pela sua força, mas derrotava através do Senhor dos Exércitos. E eu quero lhe dizer, querido, que na maioria das vezes, não é na nossa força que podemos vencer, não é através da nossa qualificação que conseguimos fazer algo para derrotar o nosso problema. Mas é na maioria das vezes, se não todas as vezes, que conseguimos através do Senhor que nos chamou, que te ungiu, que te chamou. E é por isso que eu quero lhe dar esse alerta para os segredos de Davi. Independente da sua idade, independente do seu porte físico, independente da sua experiência em guerras, ele foi e venceu. E é por isso que eu quero dizer a ti que, independente do que você está passando neste dia, nesta hora, eu não preciso saber. Mas existe alguém que pode lhe ajudar e que com certeza já sabe o que tu passas. E é por isso que eu lhe digo, use o 7º segredo de Davi. Envolva o Senhor dos Exércitos na tua peleja. Envolva esse Deus que tudo pode e você verá a vitória chegando em tuas mãos. Não estou aqui querendo colocar falsas esperanças, queridos. É porque eu creio num Deus que tudo pode. É porque eu sei que o Deus que nós servimos, o Deus de Davi, ainda faz grandes coisas e milagres. Por isso que Deus possa abençoar a tua vida. Deus possa abençoar a tua peleja, a tua guerra, para que você saia vencedor. Que a sua família seja inundada pelas bênçãos de Deus. E acima de tudo, te convido, humildemente, como servo de Deus, venha ser um semeador da palavra de Deus comigo. Que você compartilhe nas suas redes sociais, fale com seus amigos, mande, se inscreva e que nós possamos levar a palavra pura e simples para todo aquele que nele crê, possa ter o direito de ter a vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida e a graça e a paz do Senhor.